com a Ana, da Vida, do Oficina, sou arquiteta e designer lá, desde 2016, estou lá. E fiz parte da equipe de design e uma partezinha só da equipe do livro Arquitetura Contemporânea do Paraguai, que a gente vai falar hoje aqui. Tá falhando um pouquinho a tua conexão, Ana. Não sei se tem como. Tá falhando agora? Agora Será? melhorou bastante. Aham. Tá, eu acho que é isso aqui. Pode falar sobre você. Tá. Eu sou Yazana Guizo, idealizadora da Terceira Mar de Arquitetura, sou professora da UFRJ, da FAUFRJ, né, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou autora desse livro, Reativar Territórios, que a gente vai trocar hoje, né? Hoje é esse troca-troca, até tô com os dois aqui. Maravilhoso. Massa. Então é isso, de apresentação, acho que é isso, né? E aí o papo vai rolar e eu acho que todo mundo vai entender melhor o que a gente está trocando e propondo enquanto arquitetura, né? Sim. Vamos lembrar, então, falar para as pessoas que a gente vai fazer um sorteio. Não sei se a gente pode falar também um pouco, enfim, mais para frente, a gente pode lembrar para quem estiver entrando depois. Isso. Mas a gente está pensando em fazer um sorteio. A gente vai fazer um sorteio dos livros. Vou sortear o livro da Arquitetura Contemporânea. Aí a Zana o Reativar Territórios. Então, para participar... Tem que estar aqui na live, gente. Então, chama aí o pessoal que ainda não entrou, chama os amigos. A gente tem que escrever alguma coisa no comentário. E a gente tem Arthur, da Terceira Margem, que está olhando os comentários e anotando uns números. E aí a gente, no final da live, vai falar um número aleatório, cada uma. E o Arthur que está com a lista na mão e vai dizer quem foi que ganhou. A gente vai sortear 2, então, um de cada, tá bom? Certo. Então, começa falando do livro? Começa, vai lá, Ana. Bom, então tá. O livro Arquiteturas Contemporâneas teve um processo bem diferente, um pouco longo, mas começou com as viagens do Lauro Rocha, que é arquiteto e fotógrafo de arquitetura, está na Goma faz um tempo. E ele fazia essas viagens, ele fotografava obras lá em Assunção, ele ficou um bom tempo fazendo isso. E ele publicava geralmente as fotos em revistas de arquitetura. E quando ele apresentou para a Goma alguma dessas imagens, essas fotografias que ele tirava, depois de um certo tempo, ele inscreveu o projeto no PROAC, 2016, se eu não me engano, e acabou passando. Então, o projeto em si seria uma exposição de fotografias da arquitetura paraguaia na Unidis Cultural. Então, a gente ia fazer uma exposição de fotos. Mas quando o Lauro apresentou para a Goma as imagens e começou a contar um pouco mais sobre a arquitetura paraguaia, a gente imediatamente se apaixonou e falou, não, a gente tem que participar, a gente tem que fazer algo além dessa exposição, porque a gente já viu que era uma arquitetura muito diferente, muito rica. Então, quando a Goma teve esse clique de interesse também, a gente resolveu que a gente teria que fazer um workshop interno, enfim, a gente começou a entender que a gente tinha que pesquisar um pouco mais sobre o país, sobre política, enfim, sobre outras frentes, para a gente tentar entender um pouco mais o que se passa lá na arquitetura. Então, a gente fez uma série de workshops internos nossos. Então, a gente se encontrava na Goma, aí a gente dividia em equipes, cada um estudava um texto, enfim, relacionado à política, ou relacionado à arquitetura, ou qualquer outra coisa. E a gente criou essa dinâmica interna para a gente começar a tentar entender como que funciona. Ana, Oi. diz o que é a Goma para quem por acaso não saiba. Ah, tá. A Goma Oficina é um coletivo interdisciplinar, multidisciplinar, de arquitetos, designers, fotógrafos, artes visuais, tem alguns artistas. E a Goma vai fazer 10 anos esse ano, desde 2010 que ela existe.
já passaram muita gente por lá. E a gente faz vários tipos de projetos, então, desde a tipografia, a construção, a exposição, fotolivros, fotografias, enfim, é uma coisa bem diversificada que a gente faz lá dentro. E a gente nunca tinha feito um livro antes, então esse foi a primeira vez que a gente resolveu fazer um livro, assim. Mas a Goma é isso, é um coletivo, tem 12 pessoas atualmente lá, mas a gente sempre vira e mexe, faz umas parcerias com outras pessoas, a gente chama algumas pessoas para trabalharem com a gente em diferentes projetos. É meio isso. Então, esse workshop interno que eu estava falando é meio isso, assim, a gente tem esse escritório nosso, e por ser em 12 pessoas, a gente sempre divide algumas tarefas, a gente sempre divide essas pesquisas que a gente faz internamente. Então, a gente fez esse workshop interno para tentar entender melhor como que funciona, mais ou menos, o Paraguai. E, além disso, a gente tem um projeto que chama Cine Goma, que está parado já há um tempo, que é um cineclube que a gente fazia, pretendemos voltar. E dentro desse processo de aprender, mais ou menos, o que estava acontecendo no Paraguai, a gente resolveu também fazer o Cine Goma Paraguai. Então, a gente assistiu alguns filmes para também se localizar um pouco no país. Então, a gente viu que, na verdade, fazer esse workshop interno era bom, mas a gente precisava de mais, enfim, de algo mais palpável. Então, a gente resolveu ir para o Paraguai e fazer um workshop lá, para a gente buscar um pouco mais de informação e entrar em contato com os arquitetos, com os alunos, com a cidade, né? Então, esse workshop a gente entrou em contato com o Aqua Alta, que é um coletivo que tem lá de vários arquitetos, professores, enfim, pessoas que trabalham mais com construção e experimentação construtiva. É muito incrível o trabalho deles, inclusive. E a gente entrou em contato com eles e falamos que a gente queria fazer um workshop lá, eles foram extremamente receptivos e nos receberam lá na sede deles. Para a galera ir localizando do que a gente está falando, né? A Ana está falando desse livro maravilhoso aqui. Enfim, o workshop, ele... Com essa relação que a gente criou com a Aqua Alta, a gente resolveu ir para lá. Acho que a gente foi em mais ou menos 7 pessoas, se eu não me engano. E aí a gente, antes de ir, a gente resolveu criar uma metodologia para entender o que a gente queria de informação, o que a gente queria fazer lá. Então, a gente chegou numa metodologia que foi dividir em 2 equipes. Então, lá tinha a equipe base e a equipe campo. E a equipe base, por exemplo, a gente ficava na sede da Aqua Alta, a gente ficava na casa deles lá, que é, enfim, o escritório deles. E a equipe base, ela tinha um viés mais urbanístico, então a gente começou a estudar um pouco melhor os mapas, infraestrutura, mobilidade, meio ambiente, enfim, a gente elencou algumas dessas estruturas para abrir o mapa e conversar com os alunos sobre essa parte mais técnica urbanística mesmo. E, obviamente, não é assim que a gente conhece as cidades, mas como a gente estava meio coletando certos dados, a gente até viu que lá não tinha... Enfim, eles não tinham muito essa coisa que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, de urbanismo. Então, eles não tinham muito essa investigação sobre mobilidade urbana, enfim, era uma coisa que estava sendo até meio novidade, então foi bem legal o processo. Então, a gente se dividiu nesses subgrupos, né, dentro da equipe base, e a gente foi, então, estudando cada etapa urbanística, digamos assim. E, em contraponto, a outra equipe é a equipe campo. Então, a equipe campo foi uma coisa mais visual, uma coisa mais sensorial, que era, a gente elegeu 3 eixos do mapa do Paraguai, de Assunção, principalmente. A gente resolveu usar o eixo do rio, o eixo do antigo trem e o eixo dos caminhões, que seriam a alimentação, né, enfim, da cidade. E aí, nesses 3 eixos, a gente elencou alguns pontos. Então, por exemplo, eixo rio, ponto 1, eixo rio, ponto 3 e tal. Tinham vários pontos durante esses eixos. E em duplas, a gente pegava 2 alunos e falava, você, a equipe campo, está no eixo do trem, no ponto 5. Então, essa dupla ia para lá. E a ideia era que a dupla tirasse uma foto de paisagem
uma foto de retrato e uma foto de algum detalhe, alguma coisa do tipo. Então, foram muitos pontos, eu nem lembro mais quantos pontos que foram fotografados, mas era uma coisa um pouco mais experimental. E aí a gente tinha uma cartilha, e nessa cartilha a pessoa escrevia um poema ou qualquer sensação que ela teve naquele ponto, e depois separava 3 fotos que ela achava melhor para mostrar pra gente depois dessa sensação que eles tiveram nesses pontos. Eu fiquei pensando aqui, Ana, que é um uso, né, do mapa, né? Mas é a partir dessa sensação, né? Sim. Isso é legal, acho, de pontuar. Sim, é uma investigação de mobilidade, sim, eu uso o mapa para traçar esses pontos, mas o que eu vou Sim. investigar lá? Uma Exato. sensação e não um dado, né? O lance também que a gente sentiu era meio mesclar essa parte mais técnica com essa parte sensorial. A ideia era que a gente cruzasse essas informações, né? Para a gente começar a tentar entender minimamente a cidade. A gente foi em algumas obras lá também, a gente deu umas voltas de carro e tal, mas a gente queria meio ver através do olhar das pessoas que estavam lá. Obviamente não tinham não tinha paraguaios apenas, tinha, enfim, pessoas de Buenos Aires, isso a gente não sabia, mas tinha algumas outras pessoas de outros países, então foi bem legal também. E então a gente resolveu então mesclar essa coisa técnica com essa coisa mais sensorial. E nesses 5 dias de workshop, todo final de tarde, todo final do dia, a Vivi Pozzoli, que é da equipe de arquitetura, que nos recebeu muito bem lá, ela chamou alguns professores da Universidade Católica e da FADA UNA para, enfim, dar umas palestras, conversar com a gente, ter um pouco mais de base teórica dos próprios paraguaios, né, em relação à arquitetura paraguaia. Então, foram 5 dias de workshop, e aí no último dia, então, a gente fez esse experimento de cruzar essas informações. Então, a gente fez um mapa gigante, colocamos na parede um mapa muito grande, que a gente já tinha cruzado, a equipe base já tinha começado a cruzar essas informações de mobilidade, infraestrutura, moradia, etc. Então, nesse mapa grande, tinham lá os pontos também desses eixos, e a equipe campo imprimiu essas fotos que tiraram de lá, bem pequenininhas, assim, para caber no mapa. Então, a ideia era da gente criar uma discussão. Então, a gente começou a conversar sobre, por exemplo, o eixo do Rio. O que tem lá de moradia? Tem bastante casas sob palafitas, enfim, tinha uma renda um pouco mais baixa das pessoas que moram lá e umas ocupações irregulares também. Então, você pegava a foto e colava ali e você começava a visualizar mais ou menos o que a gente estava cruzando de informação. Então, isso foi bem interessante, assim, como resultado. Que legal. E foi meio a conclusão, assim, né, digamos assim, desse workshop. Foi meio o que fez com que a gente começasse a entender através do olhar deles. Deu uma travadinha, Ana. Deu uma travada aqui também. Então tá. Em conclusão, Voltou. a última coisa que eu escutei foi conclusão. Isso foi meio a conclusão. A conclusão foi esse cruzamento de dados mais técnicos com essa parte um pouco mais sensorial, digamos assim, foi o que a gente estava meio buscando lá. Então, tentar entender através do olhar das pessoas e dos alunos como que eles veem, né, o país e como que a gente estava chegando lá. E claro que a gente também chegou com todo o cuidado do mundo, né, de questões políticas, que, enfim, o Brasil teve um papel bem horroroso, né, nessa etapa toda. Uma dívida histórica. Uma dívida histórica pesada, assim. Então, a gente sempre tinha isso em mente. Até esse workshop interno que a gente fez, esse Cine Goma que a gente fez também dos filmes paraguaios, ajudou a gente também a entender um pouco a dinâmica disso, né? Como seria isso. Bom, a gente, então... Será que a gente fala do sorteio de novo? Não sei, falamos. Não tem tanta gente. Então, gente, a gente vai sortear 2 livros, um de cada. E quem quiser participar do sorteio é só escrever algum comentário. A gente tá com o Arthur aí da Terceira Margem dando uma
colocando os nomes na lista e no final a gente vai sortear. Avisem aí o pessoal para entrar na live para poder participar também desse sorteio. Sim, boa. É o marketing do momento. É o marketing. Bom, continuo falando, sim, né? Sim, sim. Do processo. Ah. Bom, no Fala pra final gente, assim, um pouco dessa... Claro, você vai terminar de falar do processo, mas também dando pra gente uma certa impressão, assim, dessa diferença de sensibilidade que você sentiu lá no Paraguai. Por que que eu tô te perguntando isso? Porque a gente conversa muito pouco com os nossos vizinhos, né? O Brasil tem uma coisa de se voltar muito para Europa, para fora, né? Ou para alguma coisa, historicamente isso, né? Mas para o lado de lá do oceano, ou para a América do Norte, né? E a gente olha pouco para a América Latina, né? E eu acho que é uma dívida também que a gente tem com os nossos vizinhos, essa conexão maior. Claro que a América Espanhola, pelo fato de falar espanhol, também se comunica mais fortemente, a gente com português, mas é muito próximo, a língua, não sei se bem é a língua a questão desse nosso não relacionamento, né? Então, eu tive muita vontade de conversar com vocês e saber e ter o livro, enfim, porque é realmente necessário que a gente entenda essa aliança latino-americana, que é uma aliança de liberdade, de independência indígena, uma matriz indígena básica de todos esses povos, sim. né? Que é uma coisa meio Boaventura dos Santos, né? Que eu acho que a gente está precisando olhar. Então, eu já acho o trabalho de vocês, assim, só por isso, sensacional. Só por essa conexão latino-americana, sensacional, assim. E o que a gente pode aprender com o Paraguai, né? Essa pergunta me vem, assim. Por que E a essa é a gente grande deve ler esse questão. livro? Então, essa é a grande questão, porque justamente por a gente não olhar para os vizinhos latino-americanos, a gente sempre fica com essa impressão de que Paraguai enfim, você vai lá comprar coisas contrabandeadas, né? A gente sempre tem essa impressão horrorosa de que o país inteiro é ali a fronteira que a gente tem com o Brasil, que tem toda aquela, enfim, aquele contrabando que as pessoas vão lá comprar coisas baratas e tal. Então, até uma estratégia, mais ou menos, para a gente tentar conhecer um pouco mais do Paraguai, ou enfim, desse processo, foi que quando a gente foi para lá, a gente se dividiu em 3 equipes, em 3 partes. Então, eu, a Clau, enfim, algumas pessoas a gente foi por Rio Grande do Sul, então a gente entrou por ali, é que eu não vou lembrar agora o nome. O Lauro entrou pelo Mato Grosso do Sul, se não me engano, e o Vitor e o Banzi entraram por Pedro Juan Caballero, que eles subiram, tipo, enfim, foram por cima. Então a gente resolveu entrar por 3 fronteiras diferentes, até para a gente entender o país, como que funciona. Então a gente viu paisagens muito diferentes durante a viagem, que depois a gente conversou. E o mais engraçado é que quando a gente chegou na rodoviária, isso foi meio bizarro, assim, quando a gente chegou na rodoviária, a gente chegou junto, todo mundo, assim. Então a gente viu uma pessoa que estava vindo de não sei onde, a outra que, enfim, foi uma coisa engraçada que aconteceu, mas que foi bem legal também, pra gente não fazer meio que o óbvio e falar, vamos entrar por aqui. A gente resolveu ver a paisagem paraguaia, que ela é diversa, assim, sabe? Ela tem algumas especificidades, assim, que a gente não conhecia, que a maioria das pessoas não conhecem, né? Acho que a gente tem muito preconceito mesmo. E, enfim, eu acho que essa questão da gente não olhar para eles também, da gente achar que não tem valor, quando o Lauro apresentou as imagens para a gente viu que eles são muito experimentais e que eles são completamente criativos, coisas que eu acho que os arquitetos brasileiros não estão há muito tempo, assim, na minha opinião. Principalmente na parte de experimentação. Tem muita experimentação que tem no Brasil, mas não é isso que a gente vê, né? A gente vê essa arquitetura que está aí sempre praticamente se repetindo, né? E eles são muito conectados com a materialidade, né, Ana? A Não, gente, extremamente.
no Brasil parece que tem uma coisa formal, de uma herança de uma arquitetura formalista, né? Sim, Num sentido desconectado, que muitas vezes se conecta, mas muitas vezes se desconecta da matéria, né? E sim. me dá a impressão que os nossos vizinhos, eles têm essa arquitetura que parte mesmo de uma terra, assim, não só a Do materialidade território, terra. né? É, Eles surgem do próprio território, assim, é bem interessante. E outra coisa também muito legal, mas, enfim, tem uns certos problemas hoje em dia, é que a segunda língua deles é Guarani. Então, enfim, você chega, a gente estava indo até nossa, Assunção de ônibus, e de repente o ônibus lotado de pessoas falando Guarani, e a gente não entendia absolutamente nada. Então isso foi meio fantástico, porque eu nunca tinha visto isso na minha vida, assim, um lugar onde que não seja uma tribo, enfim, né, que não seja sim, esse lugar, e as pessoas falando Guarani, e infelizmente essa língua não está sendo passada para frente. Hoje em dia o Guarani ele é visto muito como uma língua. Tem esse preconceito, né? A língua dos pobres, é a língua dessas pessoas, enfim, essa coisa horrorosa que acontece. Então, isso é uma tristeza, assim. A gente conversou bastante com a Vivi Pozzoli e ela falou isso, que essa herança que eles têm do Guarani não está sendo passada adiante. Então, isso é uma coisa bem triste, mas foi bem interessante, assim. A gente voltou de lá com a cabeça, assim, completamente, deixa eu fechar aqui, completamente maluca, assim, tentando entender todo esse esquema, todas essas camadas que tem o país que a gente tem aqui do lado e que ninguém vê ou ninguém vai, né? sim. Então, para continuar, então, falando um pouco do processo, que acho que já tem esse gancho, a gente voltou do Paraguai, então, com essa cabeça fervendo, falando, meu, como que a gente vai transformar todos esses dados que a gente tem em uma exposição de fotografia? Enfim, a gente começou a tentar entender como que a gente ia apresentar tudo que a gente sentiu, tudo que a gente viu, numa exposição, né, de fotografia que ia ser efêmera e que ia passar. Então, no ano de 2018, a gente ficou um pouco parado nesse sentido com esse projeto. A gente tinha outros projetos em andamento bem grandes, então a gente não conseguiu dar tanta atenção assim para o projeto do Paraguai em 2018. Mas no começo do ano passado, no final de 2018 e no começo de 2019, a gente voltou a conversar sobre ele, o que a gente ia fazer. E no começo do ano passado, começo de 2019, a gente sentou e falou, meu, vamos conversar sobre o Paraguai, o que a gente vai fazer, a gente tem que, esse projeto tem que sair, é do PROAC, enfim. E aí a gente se olhou, eu não lembro, acho que foi a Cal, mas eu não lembro, alguém teve um clique, assim, se olhou e falou assim, cara, isso tem que virar um livro. Porque é tanta coisa que a gente aprendeu, tanta coisa que a gente queria passar para as pessoas, o quanto era incrível aquela arquitetura, o quanto era incrível aquela cultura deles, que a Sim. gente falou, cara, a gente vai ter que fazer um livro. Daí veio essa coisa, tipo, a Goma nunca tinha feito um livro antes, né? Então foi uma coisa Sim. meio, tá, vamos fazer um livro, e agora? Como é Né? que faz? Como é que faz, né? Porque, enfim, ninguém estava fazendo mestrado ou doutorado nesse assunto, sabe? Não, a gente não estava Sim. nessa onda, assim, acadêmica. Então a gente ficou um pouco perdido, mas aí a gente logo falou, não, isso tem que virar um livro, só assim a gente vai conseguir mostrar um pouco, né, do que eles estão produzindo. E aí a gente entrou em contato com a editora da Escola da Cidade, com a Romano Guerra, que ajudou a gente assim, demais nesse processo. A Que Silvana bom. ajudou muita gente da Romano Guerra, foi muito bom trabalhar com ele. E aí a gente pensou, tá, como que a gente começou a estruturar esse livro, né? Como que a gente vai falar, o que a gente vai falar, como que vai ser e tal. Então a gente resolveu dividir o livro em três partes, vai. Não duas, mas três. Que começa então, a gente chamou o Eduardo Verri e o Pedro Berezin, que é professor da escola. O Eduardo Verri dá aula em Maringá. Fez o mestrado dele, inclusive, sobre a arquitetura paraguaia. Olha que E a legal. gente chamou, bem legal o mestrado dele. A gente chamou também a Lena Império, que é uma amiga nossa, também acadêmica, que fala espanhol e ajudou muito a gente na tradução também do livro.
E, e aí a gente fez e a gente chamou também o Javier Alcalá, que é um professor de lá, historiador, enfim, que fez uma introdução mais histórica política no livro, porque a gente pensou, cara, a gente vai ter que chamar alguém do Paraguai para escrever isso, jamais a gente vai poder escrever, né, com o nosso olhar, Com historicamente, certeza. politicamente, como funciona o Paraguai. Então, a gente chamou ele para escrever também essa introdução. Então, o livro começa com um texto da Cal e da Lena, contando um pouco sobre esse negócio do workshop, esse processo todo que a gente passou. Depois tem o texto do Alcalá, que explica um pouco mais da história, da política, de como se deu esse movimento arquitetônico que tem lá também, que tem o Taierê, tem um movimento de arquitetos lá muito forte, que eles se uniram, então tem isso também, não é uma arquitetura que surgiu do nada, né? É uma coisa de união mesmo dos arquitetos profissionais. E depois tem o texto do Eduardo Verri, do Pedro Berezin e do Vitor Pena, que é da Gomocina, o Vitor, e eles escreveram um texto já introduzindo um pouco mais sobre a arquitetura paraguaia. Então, chama Investigações Polifônicas, que diz um pouco sobre essa construção mais tectônica, essa construção um pouco mais do território, da terra, dos materiais, como isso é polifônico, né? Como isso abrange muitas outras coisas além da construção em si. Aí a parte 2, além dos mapas, tudo, a gente fez uns mapas também para localizar um pouco a função, etc. Quer falar alguma coisa? Não, queria te dizer só que a gente tá com quase 24 minutos. Ah, tá. Só para você. Do total. No total. Da sua Tá. fala, mais ou menos, já. Tá. Isso. Só pra Não, gente... então foi meio... Sim, É que, enfim, vai falando, vai lembrando de outras coisas. Né? Claro, normal. Não, mas aí foi isso, assim, o livro é dividido, nessa segunda parte tem mais a questão projetual, então a gente fez redesenhos dos livros todos, desculpa, dos projetos, de alguns projetos. E o final é o pós-fácil do Fernando Lara, que é um professor que tem um grupo de estudos da América Latina lá em Austin, Texas. E aí, enfim, no fim, referência bibliográfica, filmografia, essas coisas todas. E aí a gente lançou o livro ano passado no IAB, acho que em novembro. A gente chamou a Violeta Pérez, que é uma esteta do Taierê, que veio do Paraguai. Eu, o Ângelo Butti, que era amigo dela, enfim, já trabalho com ela. E foi um lançamento incrível. Nossa, a gente nem esperava ter tanta gente, foi bem especial essa noite. E aí, enfim, a gente ia lançar no Sul, eu fui ano passado em dezembro para Curitiba e Porto Alegre para fazer um pré-lançamento do livro. E aí, esse ano, a gente estava com, enfim, um planejamento de fazer um tour, né, pelo Brasil, sei lá, pelo menos, ir para algumas capitais, lançar o livro, mas, né, pandemia. Não rolou, mas irá rolar, porém pandemia. E é meio isso o livro, isso, e daí, enfim, vende na Amazon, vende em um lugar, só colocar no Google que mostra onde vende ele. E ele é precioso, assim, eu não tive ainda tempo de ler, mas porque eu acabei pegando ele na mão ontem, mas eu consegui folhear ele todo, tem projetos belíssimos, assim, muito sensíveis e muito experimentais, assim, muito, muito bacana mesmo a qualidade arquitetônica, né, que trazem nos exemplos. Eu imagino que os textos também sejam maravilhosos, mas o que eu pude já sentir está sendo muito, muito bacana. O que a gente pensou também é que a gente não queria muito falar, assim, sabe? A gente não queria ficar escrevendo texto e escrevendo, sei lá, tentar mostrar através disso. Quando a gente pensou em redesenhar os projetos, foi uma coisa que a gente falou, cara, o incrível aqui é mostrar o quanto eles são experimentais, o material que eles usam. É uma coisa, assim, sei lá, pelo menos, quando eu fui em algumas obras dessas, eu fiquei, sei lá, sabe, quando você fica meio passada com a arquitetura, quando você chega num lugar e fala, nossa, esse é o poder, né, do espaço. Assim, é para isso que ela existe, né? Muito massa. Muito massa. Vou passar então para o Reativar Territórios, para a gente consiga, no final, interagir um pouco com o pessoal que está aí, né?
Então, lembrando, a galera vai rolar sorteio dos livros. Para quem quiser entrar no sorteio, é só escrever aí nos comentários. Arthur tá fazendo uma lista, que a gente vai sortear no final. Bom, reativar territórios, o corpo e afeto na questão do projeto participativo é um trabalho que resulta aí de uma pesquisa grande, de mestrado, doutorado, enfim, e que introduz lá no final o método da terceira margem de projeto, né, que é um método próprio que a gente tem, que considera o corpo e o afeto para fazer projeto, né? Então a gente está entendendo aí que habitar, fazer um espaço para a gente poder habitar, seja a casa, um lugar de trabalho, uma praça, enfim, é também um modo de pensar como que a gente se posiciona no mundo, como que a gente se posiciona aqui na Terra, enquanto humanos que coabitam a Terra com outros seres, né? Então a gente está aí pensando a participação nesse livro, a partir desse ponto de vista, assim, né? Antes de a gente fazer esse esforço tão grande que é desenhar e construir, a gente poder um pouco se reposicionar diante de uma terra que suplica pelo nosso reposicionamento, né? De uma terra que não suporta mais nosso modo de habitar aqui, né? Então, eu acho que quando a gente traz essa agenda da participação, e aí tudo a ver a nossa conversa aqui, né, com o Goma, não é uma agenda só contemporânea ou que é uma novidade, que vai nos fazer, né, esse lugar assim meio da moda, né? Mas é uma agenda necessária, porque ou a gente recria nossos corpos, né? E aí, muito legal o seu link com que você acabou de falar, né? Aí quando eu entro no espaço e me emociono com a arquitetura, o que a gente pode, enquanto arquiteto, é talvez também sensibilizar corpos, né? Corpos que possam ser afetados pela beleza, pela conexão com a natureza, pela experimentação com a terra, com o território. E eu acho que nisso a gente está alinhado. Então, participar, assim, antes de tudo, não é participar desse planeta, né? Sim, Desse, exatamente. desse continente, né? E Dessa rever como a América. gente participa, né? E rever como a gente participa, porque está calamitoso, né? Então o livro ele problematiza a participação. Ele começa assim falando que a participação é um tema urgente, mas ela não é tão simples quanto a gente costuma pensar, né? A gente costuma pensar assim, basta eu ouvir as pessoas que eu vou ser um arquiteto bacana, né? Não é bem assim. Então o livro ele começa desconstruindo um pouco a ideia de um arquiteto benevolente, que é esse nome que foi dado, que é esse arquiteto que acha que é bondoso por ouvir as pessoas, mas não tem nenhuma análise sobre as relações de poder que isso implica, sobre essa seleção dessa escuta e uma série de coisas. O arquiteto suicida, que é quando a gente se retira do lugar também do desenho, achando que não há diferenças, todo mundo pode desenhar, como se não houvesse um estudo, uma preparação, uma cultura, né? Que se debruça sobre isso, né? E até uma responsabilidade enquanto um ofício. O arquiteto autoritário, que eu acho que é uma crítica que é bastante comum na arquitetura, já fazem 60, 70 anos que a gente está tentando rever os nossos métodos autoritários de projeto, né? Então poder escutar quem habita para poder desenhar, e escutar que não é literalmente só, né? Não é sentar numa roda e ouvir, pode ser também, mas é muito mais do que isso, é ter um corpo capaz de ser contagiado por esse território, né? E aí não é tão simples assim ter esse corpo. Como é que a gente habilita esse corpo para isso, né? E o arquiteto controlado, que é o que, com medo de ser autoritário, ele contém, vamos dizer assim, o seu ímpeto, a sua possibilidade criativa, né?
Então, de alguma maneira, o livro ele traz uma crítica a essas noções top-down, de projetar de cima para baixo, e também a noção bottom-up, de baixo para cima, que é talvez aí uma coisa um pouco mais diferente que o livro traz, que é criticar também essa ideia da participação como algo simples e fácil de resolver, né? Ele é complexo. E também, sobretudo, como algo que se opõe a uma arquitetura capaz de impactar os nossos corpos via experimentação poética. Porque parece que o nosso campo está separado assim, né? Os arquitetos de prancheta que seguem lá o território, a nossa disciplina e são artistas, e os arquitetos que vão ouvir a comunidade, né? Parece que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, como se essas duas coisas não pudessem coexistir. E aí eu trago 2 exemplos para dizer que sim, eles podem coexistir, e talvez aí seja uma coisa mais potente nossa, sabe? Que é o exemplo do Hassan Fathy e o arquiteto articulador, que eu chamo assim, e Lina Bobardi, uma arquiteta ativista. Então, são 2 figuras que foram inventar uma arquitetura, que se inventaram um método e inventaram um território, tudo ao mesmo tempo. Então, como é que a participação pode vir a ser um movimento que ao mesmo tempo é de si, é da arquitetura, é do território, para a criação de alguma coisa, né? Que desloca o próprio arquiteto desse lugar do conhecido dele, né? Então, Hassan Fathy vai se encantar por um problema da arquitetura camponesa do Egito, e a partir de uma cobertura de adobe, ele vai reinventar uma certa arquitetura, né? Ele também não fica só nesse lugar da cobertura de adobe como uma técnica a ser reproduzida. Acho que é importante mostrar isso. Hassan Fathy tem uma coisa mais técnica do que Lina Bobardi. Lina Bobardi é mais cultural. São caminhos bem diferentes, mas são caminhos que possibilitaram ambos se recriarem, né? Hassan Fathy vai pegar essa cobertura e vai fazer composições desde programas inéditos até questões de iluminações da escola, de fina arquitetura, sabe? Então ele não para numa recuperação de uma tecnologia do camponês Egito. Ele leva isso a um alto grau de composição arquitetônica. E Lina Bobardi faz uma espécie de caminho ao contrário. Assim, ela vem de uma escola da arquitetura moderna internacional e começa a aterrissar no sertão nordestino brasileiro e a inventar uma arquitetura moderna sertaneja, né? Que não tem nada que ver com a idealização do índio, com a idealização de um país floresta, que vinha a nossa arte desde o período colonial, né? Quando a gente falava de Brasil, havia essa idealização. Lina Bobardi vai pegar o que ninguém quer ouvir naquela época, que é o sertanejo da lata vazia. Né? Por isso que eu chamo ela de uma arquiteta ativista, porque ela não está defendendo algo considerado belo, ela foi defender uma arquitetura popular de resistência, de luta, e trouxe essa imagem para alta arquitetura e alta cultura, né? Então ela faz um trabalho ali na primeira fase dela em Salvador, ali em torno da ideia do Solar do Inhão, um trabalho de criação mesmo, de uma outra arquitetura, de reinvenção do Nordeste, reinvenção de uma indústria nacional, reinvenção da sua própria maneira de vestir, né? Que ela chega no Nordeste vestida toda como uma arquiteta italiana chique, sai vestindo all-star, calça jeans, com a galera do Glauber, né? Então, assim, mostra que tem ali um movimento grande dela mesma no processo. Para acabar o livro, então, com essa ideia da metodologia da terceira margem, né? O que a gente está querendo dizer aí é que a gente precisa inventar métodos, sem nenhum deles
ser a regra. A gente não está dizendo assim, ah, gente, agora tem que desenhar com o corpo, com as Uhum. sensações, que é o jeito que a gente faz. A gente está dizendo assim, não, a gente está precisando reinventar a maneira de desenhar e ter um compromisso com uma, com esse nosso modo de habitar a Terra que possa incluir todos os seres humanos e não humanos nessa história e não reproduzir um modelo único, central, hegemônico que está acabando com a Terra. Esse é o Uhum. nosso único compromisso. Aí o que a gente puder inventar disso é Sim. quanto mais melhor, né? Mas a terceira margem vai e inventa um método que a gente defende como feminista, por incluir de maneira radical o corpo, a dança em roda, os afetos, né? E vai criar aí uma sequência de oficinas, habitar ar, terra, fogo e água, para a gente primeiro repensar a nossa conexão com a terra, para depois a gente desenhar isso. Então, qual é o território que nos potencializa? Eu também, como arquiteta, eu não posso chegar e dizer, olha, gente, a onda agora é habitar água, sabe? Eu não posso fazer isso, porque cada coletivo, cada pessoa ao limite tem o seu caminho na Terra. E tem um território específico que vai fortalecer isso. Então é necessário que a gente possa ser esponja o suficiente para a gente poder criar territórios singulares, corpos conectados com a Terra, né? A arquitetura como um instrumento de sensibilização da gente, de provocação de sensação, de experiência na Terra. E experiência aqui é conduzir a gente para o inimaginável. Experiência não é tudo que a gente que vendem aí. Vamos ter uma experiência, até virou uma palavra de venda. Né? Experiência é o que Sim. nos desloca de nós mesmos e nos conecta com o cosmos, com uma coisa maior. Isso é experiência. Quando você entra nessa arquitetura do Paraguai e fala assim, meu, que lugar é esse? Como é que que corpo eu vivo aqui dentro? É isso que a gente precisa recuperar, sabe? Essa arquitetura mágica, utópica, que nos Eu acho encanta. que tem essa coisa que eu senti que tem a ver com o que você está falando, pelo menos no Paraguai, que é isso de você, de repente, por exemplo, sentir que você está num espaço onde tudo é de terra, sabe? Por exemplo, assim, você entra num espaço, daí você vê que o tijolo é de terra, tudo é de terra, e tem a experiência sensorial, óbvio, né? De você entrar ali e falar, nossa, onde eu tô, o cheiro, enfim, tudo que sai dali sensorialmente falando. Mas também tem isso que você está falando do território, que eu sinto que eles têm muito, que é uma conexão, eles não deixam de se conectar com tudo que está acontecendo lá, sabe? Eu acho que seu livro, eu comecei a ler ele, eu já estou quase na parte do Fatih e da Lina, mas Uhum. é muito necessário, assim, para mim mesmo, assim, estando na Goma, sendo um coletivo e a gente criando algumas metodologias, criando oficinas, workshops, etc. Foi muito bom ler isso, porque realmente, às vezes a gente se pega um pouco, tipo, olha, a gente tem que tomar cuidado, mas a gente não pode, então, deixar de fazer tal coisa. Mas aí a gente não pode Sim. fazer uma coisa só porque a gente se sente bem. Mas aí a gente também não pode impor a nossa opinião. E eu acho que o arquiteto autoritário, assim, chega, né? Sabe? Uma coisa meio... Quando você não dá nome ao que a gente vê, acho que na nossa prática profissional, acaba que a gente vai repetindo a mesma coisa. Então, acho que o que eu senti Sim. muito do seu livro é que, realmente, quando você mistura o bottom-up, né, Top essa down, coisa, você bottom fala up. da É, top-down, né? Você fala dessa coisa da transversalidade, isso é muito interessante, porque realmente, né, você não pode nem ser um nem outro, e quando você é transversal, ou você está aqui ou você está aqui, você vai se reinventando, né? Você vai experimentando, dependendo do território que você está, ou com quem você está lidando, ou com quem, né, qual é o projeto. Então, acho que, gente, sério, é muito importante, né? Sério, assim, é uma coisa que eu, quando eu comecei a ler, eu comecei a já, nossa, sabe quando você começa a gritar tudo, assim, daí eu falei, não, calma, deixa eu terminar, né? Mas é bem legal, assim, porque eu acho que falta muito essa visão que você tem, que é mais artística, sabe? Que você tem essa coisa do corpo, da dança, dos elementos, eu acho que falta muito. E, enfim, por ser feminista também, de alguma maneira, eu acho bem interessante também, porque
a gente tem essa coisa de 60% de mulheres na universidade, você vai ver na prática, essa porcentagem é ridícula, e aí quando você tem essas práticas que são um pouco mais experimentais, eu acho que é muito positivo, eu acho que é muito da nossa, né, enfim, das mulheres terem um pouco mais essa coisa de sensação, de experimentação, de roda, de conversa, de ser uma coisa mais juntas, assim, né? E a gente se constrange, né? Eu acho que porque parece que assim, tudo bem, a mulher vem ganhando espaço, mas para ela ganhar espaço, ela precisa fazer a mesma, ser um bom homem, né? Para ganhar esse espaço. E eu acho que feminista, assim, é tudo que a gente pode criar, né? Não é, para mim, pelo menos, não é uma questão biológica, né? Mas é uma questão de experimentação no mundo. E eu acho que a gente tomar essa coragem, né, Ana, de poder experimentar ferramentas que a princípio parecem não ser arquitetura, ou a princípio são coisas, ai, que bonitinho, né, ou coisas esquisitas. E trazer para uma cultura extremamente eurocêntrica, que é a arquitetura, né, que a gente aprende, ferramentas que não são, sabe? Ferramentas que são de outras culturas, como as ameríndias, as afro-brasileiras, ferramentas que são da arte, da experimentação de mulheres, como, por exemplo, uma importantíssima para a terceira margem, a Lígia Clark, né? Então, trazer esse tipo de ferramenta e dizer que isso é arquitetura, disputar esse espaço da arquitetura, sabe? Com uma arquitetura internacional dura, que é, sim, ao meu ver, pelo menos eurocêntrica e também muito patriarcal, né? Não, completamente. Bastante. E até o movimento que eu vejo muito no Paraguai é isso, assim, lá tem muita demanda de projeto, então acaba que tem bastante mulheres até, sei lá, bastante, né? Mas enfim, tem algumas mulheres que trabalham lá e foi muito inspirador para mim ver que elas, na verdade, estão lá e estão fazendo, estão experimentando também, né? Então é isso que você falou, elas não estão tentando ser um bom homem, elas estão tentando sair desse marasmo que a gente anda na arquitetura, né? É Sim, meio isso. sim. Eu tô olhando aqui do lado às vezes porque o Arthur tá me ajudando. E eu não tenho essa habilidade, gente, de falar e olhar comentário e não Não, consigo também não. 50 coisas ao mesmo tempo. Não dá. Então, Eu nem consigo ver também. tem aqui alguns comentários e que a gente pode comentar aqui. Ou a experiência estranha de tocar o que finge ser uma materialidade e não é. Sim, as materialidades fakes, né? A diferença disso porque o Paraguai está experimentando, acho que a gente pode pensar isso. Outra é, o mercado impulsiona o arquiteto a seguir as mesmas práticas, poucas vivências e muitas horas dentro do escritório. Acho que são esses dois comentários assim que a gente pode conversar, né? Sobre essa... Vai lá, Ana. Não, pensando aqui nesse primeiro dos materiais que não são, né? Isso é uma. Eu, pessoalmente falando, eu tenho muita. Desde sempre, assim, eu tenho muita aflição desses materiais no sentido de não serem, né? De, enfim, ser essa coisa falsa, que é mais barata, ou que tenta causar uma sensação que não é real. Mas, ao mesmo tempo, não só esses materiais que são falsos, mas também, por exemplo, tem uma crítica muito grande ao concreto armado, por exemplo, que eu entendo que no Brasil é muito utilizado por certos motivos, mas eu acho que essa coisa da materialidade, principalmente que a gente vê aqui no Brasil, que ou é falsa ou é armada, com concreto armado, eu acho que, enfim, não lembro qual que é exatamente a pergunta, mas é uma coisa que eu critico muito, porque a gente não tem essa experimentação. Lá no Paraguai, a Violeta está fazendo um edifício com vigas de terra. Então, sabe, com paredes de terra, um edifício praticamente experimental e que eles estão, enfim, calculando há anos. E eu sinto que, além desses materiais falsos, a gente não explora, né? A gente poderia até explorar esses materiais falsos, mas a gente não sei, é uma coisa que eu...
E esse falso também, né? Que quer ser o que não é, ou que tá num Uhum. lugar que não expressa o lugar, né? Porque eu acho também que uma boa arquitetura, ela vem de um modo de habitar a terra que obviamente está conectado com o que o território oferece de materialidade, né? Por que é preciso tanto estar num lugar que não se está, né? Tem aí uma força de uma homogeneização do mundo que é insuportável, né? Você vai em qualquer lugar do mundo, tem o mesmo edifício, como se isso fosse agradável, como se isso fosse forte, como se isso dissesse de uma vida mais livre, mais potente, né? Não diz, E que causa uma evidentemente. competição entre si, né? No fim, vira uma grande competição de quem faz a mesma coisa melhor, ou maior, ou, enfim, é uma coisa meio complicada mesmo. Sim. É, E, e a coisa dos escritórios, eu acho que a arquitetura entrou nessa loucura que é uma produção sem fim de desenhos, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente pode repensar, assim. Esse jeito de detalhar as coisas, ou de produzir um monte de desenho que chega na obra e as pessoas não conseguem ler. Né? Porque a gente não tem uma mão de obra que lê os desenhos que se produzem no Brasil e nem tem uma indústria que produz as coisas pré. Então a gente copia um desenho, mais uma vez, eurocêntrico ou norte-americanizado, assim, no qual a gente não tem nem operário e nem indústria para ler aquilo. E aí qual é o sentido sim. disso? Né? É, que tem, eu acho que, não sei se faz um link, mas eu não sei qual arquiteto estaria esse, mas do seu livro, mas talvez o arquiteto benevolente, não sei, que faz esse detalhamento achando que está ajudando, né, a pessoa que vai construir, mas no fim ele está fazendo um detalhamento que a pessoa não consegue ler, né. Eu acho que tem essa coisa bem do ego mesmo, né, eu estou desenhando isso para sair perfeito, mas quem faz o negócio sair perfeito não vai ser ele, né. Então, acho que falta também pensar nisso. Assim. Acho que a nossa arquitetura não pensa exatamente nisso que você falou, de você detalhar, enfim, tudo, e aí você chega na hora, tá diferente, e a pessoa acaba resolvendo para você um detalhe que você fez de outra maneira. Enfim, é complicado. As práticas hoje nos escritórios são. Acho que até por isso que a goma surgiu, sabe? Foi uma coisa meio, não Não, vamos, não dá para não aguentar, vamos né? fazer assim. É. Sim, Bom, eu acho que a gente precisa se encaminhar para o sorteio. eu acho. Porque a gente, aqui no Instagram, é duro, né? Fechou uma hora, ele fecha a gente e não quer nem saber. Quantos números a gente tem, Arthur, para a gente poder fazer esse sorteio agora? A gente vai, assim, vai falar um número aí. E aí a gente não sabe, o Arthur que fez a lista, a gente não sabe quem ainda não pegou a história, a gente está dizendo para as pessoas comentarem aí o Arthur está fazendo uma lista e a gente vai sortear os livros agora. Cada Cada uma um vai vai falar um sortear um. número e aí o número que a Ana falar vai para a arquitetura no Paraguai e o número que eu falar vai para reativar territórios. São 20, Ana. Vai aí, manda ver. 20? Aham, Ai, fala primeiro. é... Aí eu já sei o meu. Tomara que você não fale o Ai, meu. eu tenho uma noia de número, cara. 14. 14. O meu é o 13, porque eu tenho essa coisa com o Olha, eu quase 13. falei 13, cara. Claro, eu tenho que pegar meu número, não pode. Quer dizer, poderia, Eu mas eu quase ia tentar falei outro. 13, Quem mas eu é? preferi o par, número par. Pronto. Arthur, quem são as pessoas para a gente poder falar? Ih, gente, vamos esperar aqui, frio na barriga. Tô esperando ele, tá vendo lá quem são esses nomes da lista. E aí a gente vai entrar em contato com É isso que eu ia falar. vocês para pegar o endereço. Aí vocês mandam o endereço lá para a terceira margem, podemos combinar assim? Manda lá o endereço para a gente e a gente vai enviar para vocês os livros com o maior carinho. E aí manda É, pra Goma também ou não? Ou só pra ó, terceira margem? manda, eu não sei,
Vamos fazer assim, ó, o número É, 14, que é a Anne Elovic. Uhul! Manda o seu endereço para Goma para ganhar o seu livro. E o número 13, que vai ganhar o Reativar Territórios, é quem? Vamos ver, a Arthur ainda. Ah, é Sara Lau. gente, Saralau. Eu Nem sabia conheço que a ela estava Anne aqui. também. Ah, que engraçado, Que né? doideira. Muito bom. Piracicabana. Ó, ganhou. Então, a Sara manda para a terceira margem o seu endereço completo e a Anne manda o seu endereço completo para a Goma. E aí os livros irão chegar com o maior carinho. E a gente vai começar esse processo de Sim, encerrar a live, né? Para poder salvar. sim, temos A 2 minutos gente. para encerrar. Ó, a Ana falou, primeira vez que eu ganho alguma coisa no sorteio. Maravilha! Ah, que bom, É... espero que goste do Que seu presente massa! do sorteio. Que massa! Então, a gente pode falar nossas considerações finais de live, Ana, para a gente encerrar. Não, eu só queria te agradecer muito pelo contato. Você entrou em contato no passado, a gente entrou em contato no passado e a gente estava meio na loucura do lançamento do livro. Retomamos esse contato esse ano, foi muito importante para mim, até porque a gente está meio afastado, é muito bom conhecer pessoas novas, mesmo que virtualmente. Agradeço muito por você ter proposto essa troca de livros. Esse livro, gente, é sério, vão atrás, é muito, muito importante a gente ler, entender um pouco melhor de onde a gente vem, para onde a gente vai. E é isso, eu queria te agradecer muito. Acho que essa coisa de trocar livro é uma boa, Boa, trocar conhecimento. boa, né? Eu queria também te agradecer muito essa troca-troca e também essa experimentação de vocês da Goma, né? De estar tocando aí, abrindo essas frentes de outros modos de se posicionar enquanto arquiteto, enquanto arquitetura, enquanto urbanismo. Muito, muito pela conexão com a América Latina, é urgente, necessária. E vamos seguir juntos essa coisa de a gente trocar esses conhecimentos também. Eu pensei isso, eu ia comprar o livro e pensei, gente, vamos trocar, né? Porque Sim, como sim. que a gente se propõe a estar junto? Eu acho que isso já instaura outras coisas, né? Então eu acho Ó, temos 20 segundos. 20 segundos. Então um beijo para todo mundo e até Beijos a para todos. próxima. E vamos fazer coisas juntas ainda. Vamos, daqui Vai, a vai pouco a gente rolar. aparece. É. Sim. Beijo, Yazana. Obrigada, Beijo, galera. beijo, Ana. Tchau, gente. Valeu por estar junto.